Pois bem, vamos a mais uma sériezinha de Aprendendo com Questões. Afinal de contas, não tem outra forma melhor de aprender física que resolvendo questões. Então vamos lá. Nós temos aqui uma questãozinha para você. Pausa o vídeo, você já sabe. Tente resolver. Vai lá. E aí, fez? Vamos lá? Vamos aproveitar para revisar o conteúdo e resolver essa questão. Então ele fala que tem um skate, dá os valores de raio, massa, gravidade, e ele quer o peso aparente. O que seria esse peso aparente? Como é que funciona, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos imaginar uma situação aqui. Imagine que nós tenhamos aqui um corpo e ele está sofrendo a ação de uma força 1 e uma força 2. Bom, eu não sei o valor das forças, mas pelo tamanho das setinhas, dá para você saber que a força 1 é maior que a força 2. Nesse caso, para onde esse bloquinho se moveria? Essa resposta é fácil, não é isso? O movimento tende a ser para a direita. Nós dizemos que a resultante tende a ser para a direita. A força resultante. Bom, mas como o movimento desse bloquinho seria em linha reta, ele tivesse uma superfície reta, se movimentando, nós chamamos isso de força resultante linear. É uma opção, mas esse nome quase não é usado. O nome mais usado é tangencial. Recebe esse nome porque essa força resultante está tangente à trajetória, ou seja, a trajetória é a superfície. Se a trajetória desse corpo for curva seguindo essa superfície, as forças que agem nesse corpo, algumas delas podem ajudar ele a fazer a curva, outras podem atrapalhar ele a fazer a curva. Aí, na hora de analisar a força resultante, nós não estamos mais preocupados apenas com a força que empurra para frente ou empurra para trás. Não são essas forças que nos interessam. Nesse caso, uma trajetória curva, nós estamos interessados em forças que estão segurando o corpo na curva, vamos chamar de força 1, e forças que por um acaso estariam tirando ele da curva, seriam, por exemplo, força 2. Nesse caso, nós vamos analisar a força resultante de maneira diferente. Já que o que nos interessa é o corpo fazer a curva, a força resultante não está mais a favor do movimento. A força resultante não está mais paralela ao movimento. Nesse caso, ela vai estar perpendicular a ele. Se o corpo consegue completar a curva sem sair dela, então quer dizer que a força resultante vai estar apontando para dentro da curva, para representar que o corpo conseguiu completar a curva. Aqui nós teremos uma força resultante. Essa força resultante também vai ser formada pela força 1 e força 2. Se a gente for olhar a tangencial lá atrás, a força resultante seria formada pela subtração dessas duas forças, F1 e F2. Você poderia escrever que a força resultante seria força 1 menos força 2. Aqui, numa trajetória curva, também, nós vamos dizer que a força resultante também vai ser a força que fez o corpo completar a curva menos a força que atrapalhou ele a completar a curva. Então, uma força está ajudando, outra força está atrapalhando. E aí, nós damos um nome diferente para essa força resultante, já que ela, para diferenciar da força resultante tangencial, nós chamamos ela de força resultante centrípeta. Se o corpo não conseguir completar a curva e sair da curva, aí nós já chamaremos de outro nome, chamaremos de centrífuga. Mas isso é o assunto para outro vídeo, já que ela é uma força fictícia, é outro rolê. Por enquanto, vamos continuar diferenciando essas duas forças resultantes. Perceba que nos dois casos, elas são forças resultantes, ou seja, elas são formadas por outras forças. Então você sempre vai começar com força resultante igual a alguma coisa. Bom, só que nós sabemos, de acordo com a segunda lei, que força resultante é igual a massa vezes aceleração, segunda lei de Newton. Quando nós estamos falando de força resultante tangencial, linha reta, nós dizemos que essa é a aceleração tangencial.
Quando falamos de força centrípeta, essa é a aceleração centrípeta. E é por isso que é importante conhecer as fórmulas de aceleração. A fórmula da aceleração tangencial é ΔV sobre ΔT. Variação da velocidade, é isso que o delta significa, variação, estado final menos estado inicial, ou seja, variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. Isso vai nos dar a aceleração tangencial. Enquanto que a aceleração centrípeta não, ela é diferente. A CP é a velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Dependendo do movimento do corpo que você está usando, você substitui uma aceleração diferente. E aí aparecem forças totalmente diferentes. Bom, perceba que em cada questão, essa força F1 e F2, ele não precisa dar. Lembre-se que quando Newton escreveu as leis, ele criou duas categorias de força, que são as forças que aparecem, são as forças explícitas, né? Vamos inventar esse nome. Elas estão na figura, que é o caso de F1 e F2. Estão na figura. Só que tem as forças que eu vou chamar de especiais. Eu vou dar esse nome, só para deixar claro, elas não aparecem na figura, mas elas estão lá e você precisa identificar elas. Por exemplo, na primeira figura, nós temos força peso, aqui puxando para baixo. Não estava desenhado na questão, é uma força especial. Você precisa identificar, batendo o olho na questão. Nós temos um total de 7 forças especiais. O restante é explícita. Aparece na questão, então você não tem que se preocupar, fica mais fácil. Bom, agora vamos resolver essa questão depois dessa revisão. Já que a questão é de força centrípeta, eu vou apagar só a parte de cima, a da força tangencial, e vou ficar com a parte de baixo aqui para resolver a questão. Quando a skatista estiver aqui na parte de baixo, nós teremos algumas forças especiais agindo sobre ela. Primeiro, se todo corpo que tem massa tem força peso. Então, para cá, nós temos a força peso que puxa para baixo. Enquanto que todo corpo que está em contato com uma superfície também tem uma força de reação a essa superfície, que é a força de reação normal. Vamos colocar só o Nzinho aqui. Então tem o peso e tem a normal. Essas setinhas são só para dizer que são vetores, forças. Pois bem, então a normal sempre saindo da superfície e o peso sempre apontando para o centro da Terra, o que normalmente é para baixo. Ela sempre aponta para o mesmo lugar, ela aponta para o centro da trajetória. Perceba que a nossa trajetória é uma curva, ela tem que estar para cima então. A força centrípeta sempre vai apontar para o centro, essa é a ideia. Pois bem, perceba que aqui nós temos uma situação muito parecida com o nosso exemplo, né? Perceba que aqui nós temos as forças 1 e 2 sendo a normal e o peso. Uma delas está a favor da curva, outra está contra. Perceba que a força que está a favor da curva é a que está junto da centrípeta. Você pode falar assim para resumir. Bom, nesse caso então, como toda questão de força centrípeta, nós temos força resultante centrípeta, vou colocar CP só para a gente saber que é centrípeta, é igual. A força que está ajudando a skatista a fazer a curva é a normal, porque ela está a favor da centrípeta, menos o peso que está atrapalhando ela a fazer a curva, peso e normal. Bom, mas o que é o tal do peso aparente? Peso aparente é o peso que ela sente. O peso aparente depende da força que ela faz na superfície e da força que a superfície devolve nela. O peso aparente normalmente é só um termo para falar da reação normal. A nossa reação normal é a força que mede o quanto de interação com a superfície nós estamos fazendo. O peso aparente é o peso que você vai sentir naquele momento. É o peso que é a força que você vai trocar com a superfície. Então, por isso, ele quer nessa questão a normal. Então, vamos lá. Força resultante centrípeta, como toda força resultante, é massa vezes aceleração. Mas é aceleração centrípeta, que é igual a normal, que não tem fórmula, e o peso é massa vezes gravidade. Pois bem, a aceleração centrípeta nós já sabemos a fórmula e, como eu quero saber a normal, eu vou pegar esse mg do peso, que está negativo, e vou passar para o lado de lá, ele vai ficar positivo. Aí eu já vou inverter a equação para simplificar a minha vida.
normal é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é a fórmula da aceleração centrípeta, mais massa vezes gravidade. Então, a massa vale 60. A velocidade com que ela passa no ponto mais baixo, nós não temos. Vixe, não temos velocidade, ele não deu, ele não facilitou a nossa vida. Mas, uma dica para você. Toda questão de força centrípeta normalmente é misturada, relacionada não só com questão de forças, mas com energia também. Uma dica para ti. Bom, vamos lá. Perceba que ela sai aqui do ponto mais alto e ela desce até o ponto mais baixo. Nós temos um sistema que é livre de atrito. Ele falou para desprezar todos os atritos. Logo, ele é conservativo, esse sistema. E por ser conservativo, eu posso dizer que no ponto mais alto da rampa, já aquela parte do repouso não tinha velocidade, mas tinha altura, que é igual ao raio, ela tinha energia potencial gravitacional. Quando ela desce a rampa, aqui no ponto mais baixo, ela transforma essa energia potencial em energia cinética. Pois bem, se eu abrir as formulazinhas, energia potencial é mgh e energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Se você tiver alguma dúvida quanto à energia, dá uma olhadinha aí no canal que tem um monte de vídeo sobre isso. Posso cortar massa com massa. Gravidade ele deu como 10. A altura que ela começa é justamente o raio da rampa, que ele deu como 4 metros. Então a altura é 4. Velocidade ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 10 vezes 4, 40. E esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Então encontramos 80. E esse quadrado vira uma raiz. Então a velocidade com que ela chega lá embaixo é raiz quadrada de 80. Como toda questão de energia, não tire a raiz, deixa ela aí, que vai facilitar a sua vida depois. Então a normal, que é o peso aparente, é a massa 60. A velocidade é raiz quadrada de 80. Isso aqui é ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, que ele falou que é 4. Mais a massa 60 vezes a gravidade 10. Então a normal vai dar. Podemos cortar o quadrado com a raiz. Então isso aqui vai dar 60 vezes 80 dividido por 4. Mais 6 vezes 10, 600. Bom, aqui vai ficar 6 vezes 8, 48. 48 por 2 dá 24, por 2 de novo dá 12. E como eu ignorei 2 zeros, eu coloco eles no final. Dicas aí para você fazer conta sem calculadora, hein? 1.200 mais 600, 1.800 newtons. Então, esse é o peso aparente. É isso que a skatista vai sentir ter.